apagará. O fogo não se apagará. Diga para o irmão do seu lado aí, o fogo não se apagará. Agora pergunta assim com todo carinho e cuidado para ele assim, tem fogo aí? Não mostre o isqueiro, por favor. Não é isso. Tem fogo aí? Tem fogo de Deus aí? E eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Levítico, capítulo 6, verso 12. Levítico, capítulo 6, verso 12. Glória a Deus. E o pessoal aí dos voluntários, me avisem a hora. Débora, me avisa a hora. Já estão chegando? Já estão no APU, já está pertinho. Já estão chegando nossos queridos aí. E Levítico capítulo 6, verso 12. Levítico capítulo 6, verso 12. Diz assim, pode colocar em outra versão, ACF. ACF. Aí. Também não, põe a ARA. Já está na ARA? Não. Aqui, ó, essa é boa. Essa versão é legal. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e ele não se apagará. Esse texto, ele mostra uma necessidade, uma ordem que Deus deu a Moisés quando eles criaram o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de igreja móvel no deserto. Uma das maneiras que Deus enxergou que poderia ser útil para o seu povo que estaria em movimento durante toda a sua peregrinação da terra do Egito até em Israel, na terra onde Deus haveria de estabelecer o povo de Israel. Uma das maneiras que Deus utilizou foi o tabernáculo. O tabernáculo era uma igreja móvel, eram armações de madeira fechadas com cortinas e dentro haviam alguns objetos, alguns utensílios e locais que Deus havia estabelecido. O primeiro deles era o altar. Existia um altar que era como se fosse uma grande caixa coberta de bronze em formato quadrado com 4 chifres, um em cada ponta, onde ali em cima havia uma grelha parecida com uma de uma churrasqueira. Ali eram colocados os animais que eram mortos e oferecidos como sacrifício. E o interessante é que esse tabernáculo ele deveria ter fogo 24 horas. Os sacerdotes deveriam manter esse fogo aceso 24 horas. Então, você que já viu talvez um gaúcho, um conterrâneo meu lá de baixo do sul, fazer um churrasco, um costelão 12 horas que eles falam, É o dia todo alimentando aquele fogo, mantendo as brasas acesas, para que aquela carne no final saia perfeita, O paraense conhece muito esse negócio de tempo de cozimento para fazer a maniva, Para fazer o tucupi leva tempo, Porque se fizer no primeiro dia, você vai sobreviver só no primeiro dia, Depois, tchau, Tchau, você e o tucupi vão embora. Mas esse fogo deveria ser mantido sobre o altar e ele não poderia se apagar. Agora, interessante é que tudo na Bíblia, os atos físicos que eram feitos na Bíblia, eles sempre são uma ilustração de uma verdade espiritual para a nossa vida. Quando Deus ele diz que vai enviar o Espírito Santo para morar dentro do homem, ele fala de batismo com fogo, ele fala de fogo descendo. A palavra, o substantivo fogo, ele é usado em toda a Bíblia para descrever algo que Deus vai derramar sobre nós e que vai trazer purificação. Tanto que quando um ourives, um artífice de prata, ele quer limpar o ouro e a prata, o que ele faz? Ele derrete no fogo, as impurezas vão para cima, ele tira com uma escumadeira, com uma peça especial, e depois ele deixa secar e molda da maneira que ele quer. Se ele ainda perceber que existem impurezas, ele põe de novo no fogo, faz com que a sujeira suba e limpa a peça. E uma das maneiras do artífice da prata saber que a prata está limpa totalmente é quando ele enfia a cara diante de onde ela está derretida e ele consegue ver o seu próprio reflexo.
Deus ele usa a figura do fogo em toda a Bíblia para falar de purificação, de transformação, de você queimar aquilo que não presta em você e deixar só aquilo que presta, de você apagar, destruir, aniquilar a sua humanidade que sempre falha. Nós temos falhas e defeitos, pecados, e no final sobra só o que é de Deus. No final ele purifica a nossa vida e sobra só o que é dele. E para isso acontecer, nós precisamos manter o fogo aceso. Aí é que mora o problema. Manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso, você precisa de vigilância. Precisa de diligência. Precisa de persistência. E você não pode ter nenhuma distração. Você precisa estar sempre acompanhando a situação para manter o fogo aceso. Porque se você bobear, se você olhar para o lado, né? Quantos homens aqui gostam de fazer churrasco na churrasqueira, né? A gente tem que ficar de olho, não tem? Ó, o Felipe já levantou a mão lá, né, Felipe? Felipe já, tempo atrás, pastor, eu sou churrasqueiro de... Né? Nós vamos, o próximo de homem lá, o Felipe vai para o churrasco com a gente, né? Mas para você fazer o churrasco, você tem que acompanhar, tem que fazer aquela caverninha, né? Tem que cuidar daquilo ali, manter o fogo aceso, colocar um combustível, né? Um óleo de cozinha, pode botar talvez um álcool em gel, botar um álcool em gel com açúcar, alguns dizem, né? Tem várias técnicas, mas uma coisa é, você tem que ficar ligado, você tem que prestar atenção, porque senão tem fogo demais, daí você coloca a carne, sapeca a carne toda, fica aquele churrasco preto, cheio de pedaço queimado, aí é ruim. Se você botar pouco fogo também, a sua fome vai te matar. Você vai esperar e o churrasco não fica pronto. Dependendo do tipo de corte de carne, você vai esperar, cortou uma bisteca muito grossa, uma costela muito grossa, e pouco fogo, não vai queimar. Dentro do tabernáculo havia um altar, onde havia uma grelha, e fogo precisava ser alimentado constantemente. Esse fogo não poderia se apagar. Essa era a ordem que Deus havia dado a Moisés e a todos os sacerdotes. Agora, existem muitas coisas que fazem com que o fogo possa se apagar. O vento, né, pode fazer com que o fogo se apague. Chuva pode fazer com que o vento se apague. Distração do churrasqueiro faz que a brasa se apague. Agora, aqui Deus havia dado uma ordem: não deixe o fogo apagar. E esse fogo representa o processo de purificação de Deus na nossa vida. Deus, Ele deseja que nós nos purifiquemos o tempo todo. Deus, Ele manda fogo sobre a nossa vida para que nós nos purifiquemos. A Bíblia diz no Antigo Testamento, nos livros da lei, que aquilo que não pudesse ser limpo por água, deveria ser limpo com fogo. Aquela sujeira que estivesse tão incrustada com água, que não saísse com água, ela deveria ser limpa com fogo. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Existem coisas que nós deixamos encrustar na nossa vida, encrustar tão profundamente no nosso coração, traumas de infância, abusos que sofremos, problemas, frustrações, dores que nós guardamos há muitos anos, às vezes décadas, e elas ficam incrustadas no nosso coração, de uma maneira que não sai com apenas uma palavra motivacional, não saem apenas com uma visita semanal na célula, não saem apenas com uma participação num culto. Tem coisas que ficam tão enraigadas, e eu falo por experiência como pastor, de pessoas que eu acompanho há muitos anos, e elas muitas vezes levam anos para se livrar de coisas que estão tão profundas, tão arraigadas no seu coração. Mas a boa notícia é que o fogo de Deus, ele purifica tudo. Existe algo mais potente do que a oração do pastor, do que a oração da igreja. Existe algo que vai além de toda tentativa humana de socorrer o outro ser humano. Existe o poder de Deus. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, Atos capítulo 1, verso 8,
O próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Mas revestidos de que? Ele disse: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele falou que derramaria sobre os seus discípulos fogo, poder, capacidade sobrenatural para desfazer coisas difíceis, coisas complicadas. Para que nós fôssemos testemunhas, mas também nós tivéssemos poder de arrancar do profundo do nosso coração essas coisas que estão incrustadas, que estão presas, que estão tão sujas e profundas que não saem de qualquer maneira. Agora, nós temos uma tendência de pensar que quando nós estamos com algo tão ruim no nosso coração, tão difícil no nosso coração, nós temos a tendência de desistir logo, de deixar que aquilo ali tome uma proporção. Nós passamos a nos sentir esquisitos e pensar: não, o negócio desandou de uma maneira que agora eu acho que nem Deus está mais preocupado com essa situação. É uma tendência que nós temos. Eu encontro pessoas que não conseguem mais acreditar que elas podem ser transformadas, que elas podem ser libertas, que elas podem ser limpas. E essa é uma das estratégias que o diabo mais usa, de colocar na cabeça das pessoas que Deus não é tão poderoso assim, que Ele é meio poderoso, pouco poderoso. Mas eu não sei quanto a você, a Bíblia diz que Ele não é nenhuma dessas duas coisas. A Bíblia diz que Ele é todo poderoso, que não existe nada impossível. A Bíblia diz: eu sei que podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso falou um homem que estava se coçando de tantas úlceras no seu corpo, Jó. E ele no final, quando Deus restaurou todas as coisas, ele diz: eu sei que tu podes todas as coisas, e que nenhum, não é alguns, é nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando Deus abre a boca, tudo se faz. A Bíblia diz: Ele falou e tudo veio a existir, ordenou e tudo nasceu, tudo foi criado. Quando Deus abre a boca, coisas são criadas. E a boa notícia é que Ele mora dentro de nós. Quando nós convidamos a Jesus para morar dentro de nós, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. E aquilo que Ele fala dentro de nós, se nós verbalizamos, se nós cremos, passa a criar vida na nossa vida. Passa a criar mudanças que nós não esperávamos. Mas mesmo sabendo de tudo isso, muita gente ainda se coloca numa posição de vitimismo, de coitadismo, de autocomiseração. Tem gente que se joga no cantinho e diz: não, aqui o fogo apagou, aqui eu já me quebrei tanto que Jesus não tem uma super bonder celestial tão poderosa para me colar de volta. Deixa eu te provar o contrário. Quem aqui quer que eu prove o contrário para você? Abra comigo em Isaías capítulo 42. Eu gosto disso, Paulinho, porque a gente fica lá meio cabeção, né, pensando: eu acho, daí a Bíblia vem e prova o contrário. É o famoso tapa sem mão. Ela vem, quando a gente pensa que acha alguma coisa, a Bíblia vem e confronta a gente. Isaías capítulo 42, Isaías é considerado o livro mais messiânico da Bíblia, ou seja, é o livro que mais descreve Jesus, mesmo antes dele chegar. 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já estava falando dele. Isaías já estava falando até que a terra era redonda já, 700 anos antes de Cristo, né? O Colombo só demorou o quê? 1500 anos? Só um atraso de 2200 anos para descobrir que a terra era redonda. E a Bíblia já dizia em Isaías 40. Mas Isaías, ele pega o capítulo 42 e ele começa a descrever quem é Jesus, quem seria Jesus. Ele estava jogando uma luz no futuro e dizendo: deixa eu falar um pouquinho como é que vai ser Jesus. Aí é o próprio Deus falando do servo dele, que é Jesus. Ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Eu não sei se você se lembra de um episódio que Jesus sai de dentro das águas depois de ser batizado. De repente do céu vem uma voz e diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Já estava na Bíblia, irmão. Estava ali, fica ligado.
Ele diz, eu pus sobre ele o meu espírito. Daí Jesus chega na sinagoga, abre o livro e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha aí, olha de novo aí. Ó. Ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, ele vai espalhar o direito de Deus. E olha o que diz depois. Não clamará, nem gritará. Aí você vê Jesus andando pelas ruas, de boaça, sem fazer estardalhaço, sem gritar, sem usar carro de som, sem usar todo tipo de recurso, sem colocar uma mega aparelhagem judaica na rua. Mas não tinha naquela época, ele podia dar um jeito de gritar, mas não, ele de boa, só ia passando, as pessoas é que gritavam, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele parava, curava, seguia em frente, curando, transformando, e diz, nem fará sua voz ouvir na praça. Ele era quase imperceptível, porque quando ele estava no jardim do Getsêmani, Judas teve que beijar ele para identificar no meio da multidão, porque Jesus não usava terno de diamante, Jesus não chamava atenção para si, Jesus não colocava holofote sobre ele, ele era igual a todo mundo, mas quando alguém tocava nas suas vestes, o poder do céu vinha sobre ele. Ele era diferente aqui, ó, aqui dentro. Agora o versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Muda para mim para ACF. Deixa eu ver se fica melhor. Isso, essa é melhor. A cana trilhada ele não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus, quando visse alguém quebrado, ele não pisaria em cima, ele não deixaria destruído, ele não quebraria, ele restauraria. E quando ele visse um paviozinho ali com um foguinho, só uma fumacinha, sabe? Como diz o paraense, eu estou só o pau da rabiola, não é? Eu estou só o aro do carro, como é que é? Pois é, é mais ou menos isso. Você entendeu o que o catarinense tentou falar, né? Ele, quando visse alguém numa situação de destruição, ele não olharia e dizia, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Esse aí já fez encontro 3 vezes, não adiantou de nada, eu não vou mais investir nele. A Bíblia diz que ele vai ver um pavio fumegando, uma fumacinha, e ele não vai apagar, ele vai soprar fogo sobre ele, ele vai fazer acender novamente. Então talvez você já esteja numa situação como essa. Você chegou aqui nessa noite, você está quebrado, você já está se sentindo destruído, a vida já pisou tanto em você que você está igual uma cana quebrada, você está todo quebrado, e você está olhando para o céu, e o diabo conseguiu colocar na sua cabeça a ideia de que Deus nem pensa mais em investir em você, porque não adianta mais. Isso é o que você pensa. Mas o servo do Senhor, que é Jesus, ele não vai pisar a cana quebrada, ele não vai transformar a tua situação em uma situação pior, muito pelo contrário, ele vai te restaurar. Ele diz, aquele que se achega a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A Bíblia diz que havia uma mulher chorando pelo seu filho, e ela era viúva na cidade de Naim, e ela disse, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? A Bíblia diz que Jesus tocou no esquife, e não era o nome do menino esquife. Ele colocou a mão sobre o caixão, o esquife, e o menino ressuscitou. Eu imagino Jesus olhando para ela dizendo assim, mais alguma coisa, senhora? Um café talvez, um chopp, né? E ela foi restaurada. Ele estava passando no caminho para Jericó, quando de repente ele ouve aquela gritaria, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo dizendo, fica quieto, fica quieto. Era um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que gritava na beirada da estrada dizendo, me ajuda. E Jesus chega para ele e faz a pergunta mais, né? Pergunta para ele, e aí, o que tu queres que eu te faça? Perguntar para um cego, logicamente que ele queria ver, mas Jesus queria ver se ele estava disposto a realmente receber um milagre. E a Bíblia diz, eu quero ver. E Jesus disse, então veja. Mais alguma coisa? Um café talvez, um chopp, né? Foi assim, desse jeito. Jesus via alguém destruído, ele restaurava. Ele via alguém quebrado, ele restaurava. Mas nós temos uma tendência em acreditar que só porque o fogo deu uma baixada, só porque nós estamos só na fumacinha do pavio, Deus ele não vai mais investir em nós.
Deus, Ele ama lançar fogo sobre a nossa vida. Deus, Ele ama reacender o nosso coração. Ele ama restaurar a nossa vida. Ele é aquele que veio para nos salvar, para nos restaurar. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele falou, para trazer justiça aos injustiçados, abrir as cadeias daqueles que estão presos, restaurar aqueles que estão destruídos, consolar aqueles que estão angustiados. Ele veio para isso. Ele veio para fazer isso. Mas nós não podemos acreditar nas mentiras de Satanás. Existe uma história muito linda que se encontra em João capítulo 21. João capítulo 21, abra aí comigo. João capítulo 21. Nós temos a história de Pedro e os discípulos. A Bíblia diz em João 21, pode botar na ACF mesmo, tá? Diz em João 21, depois disso Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão: eu vou pescar. Aqui nós vemos a história de Pedro. Depois de Jesus morrer e ressuscitar, Pedro ainda guardava dentro do seu coração uma ideia de que porque ele tinha negado Jesus, talvez o que Jesus havia prometido para ele não seria mais como antes. Ele havia traído a confiança de Jesus. E quantas vezes você já se sentiu nessa situação? Você chegou, veio para a igreja, entregou seu coração para Jesus, mas na segunda-feira você pisou na bola feio. Aí você se sentiu como se estivesse traindo a Jesus. E você disse: olha, eu acho que aquilo que ele falou para mim, ele não vai mais fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Voltar a fazer aquilo que eu costumava fazer antes. Pedro era pescador, mas Jesus disse: ó, eu vou te tirar do que você está fazendo e eu vou te fazer um pescador de homens. Eu vou fazer o que você já faz, só que de uma forma sobrenatural. Você vai ser um pescador de homens. E Pedro acreditou naquilo, tanto que ele era o discípulo mais empolgado de todos. Quando Jesus disse vamos, eu imagino Pedro fazendo igual o Chaves: Isas, Isas, Isas. O Pedro era o Chaves empolgado, Isas, né? Era ele que inventou o Zaz. Só que era em aramaico, né? Deve ser alguma outra coisa. Ele era o mais empolgado de todos. Tanto que quando Jesus estava sendo aprisionado, ele pegou a espada e cortou a orelha do Malco, o soldado, do sacerdote. Ele acertou a orelha, mas ele tinha mirado a cabeça. Ele fez isso, né? Era aqui, ó. Então ele foi para defender Jesus mesmo. Ele era empolgado. Quando Jesus perguntou: olha, estão falando aí de mim, o que dizem de mim aí? Um dizem que tu é Elias, outro diz que tu és um dos profetas. E vocês, o que me dizem? Pedro já: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus mesmo diz: olha Pedro, o que foi revelado para você foi o Espírito Santo que revelou, não foi a tua carne. Maravilha. Aí quando Jesus diz: mas eu vou ter que morrer, vou ter que ser crucificado e tudo mais, Pedro disse: não vou deixar isso acontecer. Jesus olha para ele e diz: arreda para trás de mim, Satanás, porque tu só pensa nas coisas aqui da carnais, aqui da terra. Ele era empolgado, só que às vezes ele passava dos limites. Esse mesmo empolgado se decepcionou quando Jesus disse: olha, eu vou passar por isso. Pedro disse: olha, pode ter certeza, todos esses aí, esses incredinhos aí dos outros discípulos, porque rolava uma disputa entre eles. Ele disse: todos esses aí vão te deixar, mas eu vou com você até o fim. E Jesus, que já sabe das coisas, olhou para Pedro e disse: não vai não, tu pensa que tu vai, mas tu não vai não. Olha, antes do galo cantar, depois do galo cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente, a Bíblia diz, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. E agora estava lá aquele Pedro decepcionado que deixou Jesus para trás. Agora o Pedro que era uma tocha, Pedro tocha, agora, né, tocha? Tocha rocha. Paulinho. O Pedro que era uma tocha,
agora num pavio que fumegava. E mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado, ele disse: eu fazer o que ele me disse antes, não vou mais fazer não. Aquelas profecias que eu recebi, tudo aquilo que Deus falou a meu respeito, eu pisei demais na bola, eu neguei a Jesus. Minhas atitudes me apagaram o fogo que havia dentro de mim. Apagaram o fogo que havia dentro de mim. E Pedro virou um pavio que fumegava, uma cana quebrada. Ele se decepcionou consigo mesmo. Ele começou a viver na culpa. E ele disse: eu vou pescar, ou seja, eu vou voltar a fazer o que eu sabia fazer. Essa grande história de amor, essa grande história de transformação que Jesus prometeu que faria através da minha vida e dos meus amigos de ministério, isso não é mais para mim, porque afinal de contas, eu decepcionei Jesus. Talvez você esteja se sentindo já assim há muito tempo. Você sente como se você tivesse decepcionado Jesus. Você deixou que o fogo do Espírito Santo se apagasse dentro do seu coração. E você não conseguiu mais acreditar que Jesus pudesse reacender esse fogo. Mas Isaías 42 mostra o contrário. E esse texto de João 21 mostra que aquilo que Isaías 42 falou é uma verdade. Porque a Bíblia diz assim, Pedro, no versículo 3 de João 21, eu vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Eles disseram, Pedro, a gente não tem mais o que fazer também. A gente vai voltar a fazer o que a gente sabia fazer. Ou seja, o Pedro, que antes acendia o coração dos seus amigos com o fogo que ele tinha, da impetuosidade, de crer que Jesus era poderoso para fazer o que ele dizia que podia fazer, agora ele também apagou o fogo no coração dos seus amigos. E eles disseram, a gente vai contigo. E subiram rapidamente no barco. O que aconteceu? Nada. Não pescaram nada. Mais uma frustração. E quando eles estavam dentro daquele barco frustrado, e a Bíblia diz que naquela noite eles não apanharam nada. Ou seja, eles passaram a noite toda tentando fazer do seu jeito, tentando voltar à sua velha vida, e nada aconteceu. Quem sabe você esteja vivendo desse jeito. Você sabe que Deus te chamou para o ministério. Você sabe que Deus te chamou para outra coisa, mas você está tentando outra e outra e outra coisa, e você não está pegando nada. Não está acontecendo nada. Você está indo de mal a pior. O seu barco na real está afundando. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Ainda que você desista de Jesus, ainda que você acredite que o seu pavio não acende mais, Ele acredita que o seu pavio vai acender de novo. Ainda que você não acredite, ainda que você fuja de Jesus, entre no barco da sua vida, comece a trabalhar, ganhar a vida, se afastar, se coloque o mais longe possível de Jesus. Olha o que acontece no versículo 4. E sendo já pela manhã, ou seja, Ele deixa a gente tentar, só para a gente quebrar a cara, só para a gente chegar à conclusão de algo que Ele já havia dito: sem mim nada podeis fazer. Aí, quando eles passaram a noite inteira, já estavam exaustos. E a gente fica exausto emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, quando a gente está longe da vontade de Deus. Aí Jesus chega e fica lá na beirada da praia. E a beirada da praia é exatamente o lugar onde Ele chamou os seus discípulos tempos atrás. Ele volta lá no mesmo lugar onde você o deixou. Onde é que está Jesus? Ele está no mesmo lugar onde você o deixou. Ele está lá na beirada da praia dizendo, e aí, vai voltar? Quantas cabeçadas na vida você ainda vai dar, até você perceber que sou eu que multiplico os peixes, sou eu que faço os milagres na sua vida, sou eu que você precisa, é de mim que você precisa. E a Bíblia diz, no versículo 4, e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Ele foi, e Ele ficou exposto, Ele apareceu, Ele se colocou no caminho dos seus discípulos. Nos dias de hoje, raramente Jesus aparece corporalmente para alguém, raramente. Eu tenho visto, muitos relatos no Oriente Médio, de homens e mulheres que têm presenciado a pessoa de Jesus visitando eles pessoalmente.
em lugares onde há perseguição, onde há terrorismo, onde existe ataques dos islâmicos, onde existe repressão religiosa. Mas na maior parte das vezes, ele se apresenta através de pessoas. A Débora vai cruzar seu caminho, minha querida, e vai te falar de Jesus, ou a Ju, ou a Laiane, ou a Letícia, ou a Elane, ou a Vanessa. Alguém vai cruzar o seu caminho. Ele vai usar essa pessoa, e ela vai ficar ali na praia, ali, ó, representando Jesus, dizendo: ei, vem para cá, para de tentar do seu jeito, para de ficar aí tentando fazer as coisas do seu jeito, vem para cá, se aproxime de Jesus. E olha o que acontece: mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Quanto mais nós nos distanciamos de Jesus, menos a gente vai reconhecendo quando Ele se apresenta até nós. Agora, quando a gente toma um posicionamento de se aproximar, as coisas mudam. Agora a Bíblia diz no verso 5: disse-lhe Jesus, pois, filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, não. E ele disse ainda: lancem a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Ele falou com eles, perguntou: vocês têm alguma coisa? Tem milagre aí na sua vida? Tem provisão aí? E aí, está dando certo o teu jeito de resolver a vida? Jesus chega, né, meio que ironicamente, ele chega e pergunta: e aí, Ju, a tua tentativa de fazer as coisas do teu jeito está dando certo? Não, tem nada no meu barco. E aí, aquela tua ideia maluca que te distanciou de mim, está dando certo? Aí você diz: não, está dando não. Tem nenhum peixe dentro do meu barco, nada está dando certo. E quando você já está um paviozinho apagado, aí ele diz assim: faz uma coisa, só se você quiser, só se você quiser. A gente lê nas entrelinhas isso. Lança a rede aí para o lado direito, veja aí o que acontece. E você, veja aí, lança. E eles lançaram, e a Bíblia diz que era tanto peixe que eles não davam conta. Eles não davam conta, não podiam tirar porque era coisa demais. Aí Deus diz assim, ó, faz o seguinte, tenta fazer só pelo menos uma obediênciazinha. Faz uma coisinha do jeito que eu te falei, para ver se não vai mudar a sua vida. Tenta só uma vez. Se você tentar e não acontecer nada, segue a vida. Mas tenta só uma vez para ver o que acontece. E eles tentaram, e o barco se encheu. E olha o que a Bíblia diz. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, né, disse a Pedro: é Jesus. Porque quando ele se manifesta, é inegável. Quando Jesus se apresenta, você sabe que é Jesus. Você sabe que não é palavra motivacional do pastor. Por isso talvez o teu coração está queimando agora. Não é porque eu estou falando coisa para queimar teu coração, para comover. Não é papo de coach. Ei, se está queimando o teu coração, é porque algum milagre está acontecendo dentro de você, e você só tem uma coisa a falar nessa noite: é Jesus, é Jesus. Olha ali, é Jesus. E se o teu amigo aí no teu lado não está percebendo isso, cutuca ele e diz assim: ei, é Jesus ali, ó. É Jesus. Ih, olha ali, ó, Jesus. Não? João falou: Pedro, é Jesus. É o Senhor, é o Mestre. E olha o que a Bíblia diz: e quando Simão ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu. Ele lançou a rede, não adiantou. Ele disse: eu vou tirar minha roupa, vou pular pelado nessa água, e eu vou catar esses peixes na mão. Eu vou dar meu jeito. Se Deus não quer me abençoar, mas eu vou. Sabe o que vai acontecer? Barco vazio, e ainda vai ficar pelado. Vai ficar sem nada, totalmente vazio. E foi o que aconteceu. Agora, quando Pedro viu que era Jesus, ele botou uma roupa, e o que ele falou? Ele se lançou no mar. Ele disse: eu vou chegar primeiro. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Ele nos abençoa, e não só isso. Ele nos abençoa e Ele nos traz de volta para a comunhão. Ele disse: ei, muitos de vocês me deixaram, mas eu nunca deixei vocês.
olha só o que eu fiz para vocês, peixe e pão, senta aqui comigo, eu quero olhar no rosto de vocês. Jesus, Ele quer olhar no seu rosto, Ele quer olhar nos seus olhos, Ele tem saudade de estar com você, porque Ele te ama. Eu não consigo imaginar um Jesus que só fez uma obra e foi embora. Eu imagino que um Jesus que poderia ter dito: Pai, me tira dessa, passa de mim esse cálice, mas Ele disse: não, eu vou até o fim, porque a Bíblia diz que Ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Ele viu você sendo salvo, você nessa noite aqui, e Ele disse: eu vou até o fim. E eu imagino que esse Jesus, Ele está o dia todo esperando, quando é que Ele vai perceber que tem pão e peixe para Ele aqui na praia, e que Ele tem que parar de ficar correndo, passando a noite inteira, gastando a vida. O fogo está aqui, está em mim, está em mim. Se Ele vier até mim, eu vou restaurá-lo. Aí a Bíblia diz aqui: disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Ou seja, vamos lá, traz o que você tem, vamos fazer um jantar maior, vamos fazer um café da manhã maior, vamos comer mais peixe. Então Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e seriam tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Agora no versículo 15, você imagina, Jesus chama os discípulos, eles se empolgam, Pedro é o primeiro a chegar na praia, Jesus faz o pão, o peixe. Não sei se você já teve a seguinte oportunidade de passar pela seguinte situação: alguém te convida para ir na casa dela, ou às vezes a tua mãe, o teu pai, alguém prepara uma refeição, e quando você já está de barriga cheia, ela traz o assunto à tona, sabe? Ela só te alimenta para depois te bater, sabe? Ela prepara uma refeição e depois ali na frente ela está: comeu bem, gostou desse bolo de coco, café estava bom, tá? E o cuscuz, perfeito, agora vamos conversar. Aí ela coloca o elefante branco na sala de novo, pá! E você é obrigado, você engole seco, né? Engole seco, porque aquele assunto não pode ser deixado para depois, ele precisa ser tratado. E no verso 15 nós vemos exatamente isso. E depois de terem jantado, olha só, isso era de manhã, Jesus passou o dia todo comendo com os discípulos, o dia todo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses aí? O que Pedro havia dito para Jesus há um tempo atrás? Todos eles vão te deixar, mas eu vou contigo até o fim, eu vou morrer por ti. Jesus disse: sabe nada, você não sabe de nada, menino, sabe de nada, inocente. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Agora Jesus chega e faz a mesma pergunta: Pedro, e é o seguinte, e aquele negócio que tu me falou lá atrás? Isso está nas entrelinhas. Ainda rola? Ainda é verdade? Tu ainda me amas mais do que todos os outros discípulos? Aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter dito pela 3ª vez. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes para ele: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro não acreditava que aquele homem que ele havia negado agora estava o amando novamente. Ele disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: tu me ama? Então volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Para de pescar, para de tentar resolver a vida do teu jeito. Ei, você não foi feito para ficar se decepcionando nas noites da vida. Você foi feito para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não importa quantas vezes você tenha deixado Jesus, todas as vezes que você deixou Jesus, Ele não
vai olhar para você como um pavio que fumega, uma cana quebrada, alguém que o traiu. Não, ele vai sentar e vai te trazer de volta para o lugar onde você deixou e disse: bora reiniciar essa história, bora fazer um recomeço nessa história. Talvez você esteja nessa noite dessa maneira, achando que o que você fez, a decepção que você causou em Jesus, talvez você tenha vivido debaixo de uma escravidão da pornografia. Talvez você acha que decepcionou Jesus com os relacionamentos com os quais você se envolveu. Talvez você tenha visto, tenha ouvido, tenha feito coisas que você sabe que desagradam a Deus. Mas saiba de uma coisa: você não é o seu pecado, você não é a sua iniquidade. Existe um Deus que pode te purificar, que Ele diz o tempo todo: o fogo precisa arder sobre o altar, o tempo todo, ele não pode se apagar. Sempre que você chega com um pecado, ele tem fogo para queimar. Todas as vezes que você chega com um pecado que você cometeu, existe sangue de Jesus para te purificar. Todas as vezes que você acha que ele te deixou, ele está lá na praia dizendo: ei, para de tentar do teu jeito, para de fugir de mim, vem para perto. E se você tiver uma atitude como a de Pedro, ele te restaura. Nessa noite Jesus está dizendo: onde estão os homens e as mulheres que quando me virem, vão pular do barco e vão correr para mim, vão nadar na minha direção. Talvez você foi para tão longe, mergulhou em lugares tão profundos, agora você tem que nadar de volta. Jesus, ele não vai nadar até você, ele quer ver o teu esforço, ele quer ver a tua atitude. E quem sabe essa braçada que você precisa dar é correr até aqui à frente, vir até o altar e dizer: Jesus, eu estou nadando até você. E você não vai encontrar uma carranca, você não vai encontrar um Deus que vai te destruir. Muito pelo contrário, ele vai sentar com você. Primeiro ele vai te dar de comer, primeiro ele vai tirar o cansaço da sua alma. Porque os discípulos estavam sentados lá naquele barco, exaustos de passarem a noite toda. Chega na beirada da praia e Jesus dá comida, 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 parece vó, comida, comida, comida. E quando chega de noite, quando eles já estão bem saciados, ele chama o Pedro: barriguinha cheia, está mais tranquilo? Bora conversar sobre aquele assunto. E Pedro diz: tomei uma dose de Milascol, pesada, né? Tomei uma dose de Silascol, agora foi, agora Pedro vai de vez. E quando ele pensava que encontraria um juiz, ele encontrou um Salvador. Quando ele achava que encontraria uma carranca, ele encontrou um sorriso. Quando ele achava que encontraria um pai que colocaria ele para trabalhar de servo, de escravo na sua casa, ele encontrou um pai com um anel na mão, encontrou com vestes brancas, sandálias novas, casa aberta, música tocando, cordeiro preparado para uma churrascada. E ele disse: meu filho mais velho que está aí reclamando, entra aqui porque teu irmão voltou, vamos fazer festa. Porque Ele é um Deus de restauração. É um Deus de restauração. Moisés escreveu que existem coisas que saem com água, mas tem outras que são purificadas com fogo. Talvez o que você fez, talvez a mágoa, a culpa, o peso que você carrega dentro do seu coração, ele não está resolvendo com as pregações. Talvez precise de algo mais forte, um produto de limpeza mais forte. Precisa de um cloro do céu, precisa de fogo do céu para queimar isso. Nessa noite, você tem uma coisa a fazer: trazer a sua vida e colocar sobre o altar. Porque Ele prometeu que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. Fique de pé comigo. E eu quero convidar você, que talvez tenha agido como Pedro. Você talvez já viveu coisas incríveis com Jesus. Você já viu Jesus fazer coisas maravilhosas. Mas sabe o que aconteceu? Você pisou na bola. E você disse:
essa Jesus não perdoa. Ele nunca mais vai me querer no ministério, Ele nunca mais vai querer me usar, porque eu estou sujo demais, eu estou manchado demais. Nessa noite, você tem duas opções. Mesmo que você esteja ainda não enxergando Jesus claramente, lá do seu barco, você tem a opção de ficar no seu barco, se decepcionando, tentando do seu jeito, ou você tem a opção, a mesma opção de Pedro, de pular do barco e nadar em direção a Jesus. Se você nessa noite deseja reacender o seu pavio, deseja que a cana da sua vida seja não mais quebrada, mas restaurada, Jesus está te chamando aqui essa noite. Talvez você tenha vivido uma vida de pecado, longe de Jesus, mas Ele está na praia aqui, ó. Ele tem pão e Ele tem peixe para você, e Ele te chama. Se você está em uma dessas situações, corra aqui para frente enquanto essa canção é ministrada.